O levantamento gradual das restrições em função da vacinação contra a Covid-19 arranca este domingo com regras aplicáveis em todo o território continental, inclusive o limite de horário de encerramento até às 2 horas em ponto para restauração e eventos culturais e desportivos, com o controlo da pandemia de Covid-19 a passar a ser feito, em função do critério da taxa de vacinação da população portuguesa, e sem medidas diferenciadas para cada um dos 278 concelhos de Portugal continental. O plano do governo de alívio das restrições prevê 3 fases para libertação da sociedade e da economia, de modo progressivo e gradual. Segundo anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa. Entre as medidas gerais que se enquadraram nas 3 fases deste novo plano está a exigência de certificado digital de vacinação ou teste negativo à Covid-19 para restaurantes no interior às sextas-feiras a partir das 19 horas em ponto e aos sábados, domingos e feriados durante todo o horário de funcionamento, assim como para viagens por via aérea ou marítima, estabelecimentos turísticos e alojamento local, termas e spas, casinos e bingos, eventos culturais, desportivos ou corporativos com mais de 1000 pessoas, em ambiente aberto, ou 500 pessoas, em ambiente fechado, e casamentos e batizados com mais de 10 pessoas. A primeira fase do plano de levantamento gradual das restrições começa hoje, quando há 57% da população com vacinação completa, e determina o fim da limitação de circulação na via pública que era aplicada, diariamente, entre as 23 horas em ponto e as 5 horas em ponto, aos concelhos de maior risco de incidência de Covid-19, assim como a possibilidade dos restaurantes e dos equipamentos culturais e desportivos funcionarem, de acordo com o horário do respectivo licenciamento, com o limite das 2 horas em ponto, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 1 hora em ponto, e de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde, DGS. Nesta fase, os restaurantes podem funcionar com o máximo de 6 pessoas por mesa no interior e 10 pessoas em esplanadas. Os estabelecimentos de comércio a retalho passam a funcionar de acordo com o horário do respectivo licenciamento. O público nos eventos desportivos é permitido com regras a definir pela DGS. Os espetáculos culturais com lotação de 66%, os casamentos e batizados com lotação de 50% e os equipamentos de diversão estão autorizados, segundo regras da DGS, em local autorizado pelo município. Os bares e as discotecas com CAI de bar que recusem funcionar com as regras da restauração permanecem encerrados até outubro, mês em que todos esses estabelecimentos de diversão noturna devem reabrir, e as festas e romarias populares continuam proibidas este verão, pelo menos até ao final de setembro, por serem um fator de risco muito acrescido de transmissão da Covid-19, devido às grandes aglomerações, indicou António Costa. As 3 fases deste plano estão associadas à percentagem de população que as autoridades estimam ter a vacinação completa contra a Covid-19 em 1 de agosto, 57%, em 5 de setembro, 71%, e em outubro, 85%. É este o calendário do plano do governo de levantamento gradual das restrições em função da vacinação Covid-19. TAC de doentes e infectados ajudam a identificar tumores. Mariana Vieira da Silva assume que prefere ser realista do que otimista. Voluntários combatem espécies invasoras na Mata do Bussaco aos Jogos Olímpicos. O momento em que Patrícia Mamona conquista a medalha de prata. Autoridades impediram reabertura de bares no Algarve após a meia-noite. Aeroporto de Kandahar alvo de ataque. Vacinação de adolescentes. PR diz que pais mantêm liberdade de escolha. África do Sul pune caça furtiva de RINOCERONTESCOVID-19. Alívio de medidas em vigor a partir deste domingo. Patrícia Mamona elogia as famosas camas de cartão. As peripécias dos jogos, das camas de cartão aos olhos de Mamona à festa de Doncic. Figuras da semana, Évora e Mamona a brilharem em Belgrado. Patrícia Mamona, não fazia ideia de como a Covid me ia deixar. Patrícia Mamona conquista a prata no Jô de Tóquio. Rodrigo Guedes de Carvalho, ver estes casos de desumanidade é penoso. Polícia Municipal fiscalizou zona do Bairro Alto, em LISBOACOVID-19. TAC de doentes e infectados ajudam a identificar tumores. Mariana Vieira da Silva assume que prefere ser realista do que otimista. Voluntários combatem espécies invasoras na Mata do Bussaco aos Jogos Olímpicos. O momento em que Patrícia Mamona conquista a medalha de prata. Autoridades impediram reabertura de bares no Algarve após a meia-noite. Aeroporto de Kandahar alvo de ataque. Vacinação de adolescentes. PR diz que pais mantêm liberdade de escolha. África do Sul pune caça furtiva de RINOCERONTESCOVID-19. Alívio de medidas em vigor a partir deste domingo. Patrícia Mamona elogia as famosas camas de cartão. As peripécias dos jogos, das camas de cartão aos olhos de Mamona à festa de Doncic. Figuras da semana, Évora e Mamona a brilharem em Belgrado. Patrícia Mamona, não fazia ideia de como a Covid me ia
Deixar, Patrícia Mamona conquista a prata no Jô de Tóquio. Rodrigo Guedes de Carvalho, ver estes casos de desumanidade é penoso. Polícia Municipal fiscalizou zona do Bairro Alto, em LISBEOACOVID-19. TAC de doentes e infectados ajudam a identificar tumores. Mariana Vieira da Silva assume que prefere ser realista do que otimista. Voluntários combatem espécies invasoras na Mata do Buçacó. Jogos Olímpicos. O momento em que Patrícia Mamona conquista a medalha de prata. Autoridades impediram reabertura de bares no Algarve após a meia-noite. Aeroporto de Kandahar alvo de ataque. Vacinação de adolescentes. PR diz que pais mantêm liberdade de escolha. África do Sul pune caça furtiva de RINOCERONTESCOVID-19. Alívio de medidas em vigor a partir deste domingo. Patrícia Mamona elogia as famosas camas de cartão. As peripécias dos jogos, das camas de cartão aos olhos de Mamona à festa de Doncic. Figuras da semana, Évora e Mamona a brilharem em Belgrado. Patrícia Mamona, não fazia ideia de como a Covid me ia deixar. Patrícia Mamona conquista a prata no Jô de Tóquio. Rodrigo Guedes de Carvalho, ver estes casos de desumanidade é penoso. Polícia Municipal fiscalizou zona do Bairro Alto, em LISBOACOVID-19. TAC de doentes e infectados ajudam a identificar tumores. Mariana Vieira da Silva assume que prefere ser realista do que otimista. Voluntários combatem espécies invasoras na Mata do Buçacó. Jogos Olímpicos. O momento em que Patrícia Mamona conquista a medalha de prata. Autoridades impediram reabertura de bares no Algarve após a meia-noite. Aeroporto de Kandahar alvo de ataque. Vacinação de adolescentes. PR diz que pais mantêm liberdade de escolha. África do Sul pune caça furtiva de RINOCERONTESCOVID-19. Alívio de medidas em vigor a partir deste domingo. Patrícia Mamona elogia as famosas camas de cartão. As peripécias dos jogos, das camas de cartão aos olhos de Mamona à festa de Doncic. Figuras da semana, Évora e Mamona a brilharem em Belgrado. Patrícia Mamona, não fazia ideia de como a Covid me ia deixar. Patrícia Mamona conquista a prata no Jô de Tóquio. Rodrigo Guedes de Carvalho, ver estes casos de desumanidade é penoso. Polícia Municipal fiscalizou zona do Bairro Alto, em Lisboa.